Olá, colegas profissionais da saúde estética. Essa é a segunda aula do meu canal no YouTube e nessa oportunidade eu quero compartilhar com vocês algumas considerações sobre o impacto da pressão arterial e a sua relação com os procedimentos estéticos. Portanto, o objetivo dessa segunda aula é considerarmos a abordagem sobre a pressão arterial e os procedimentos estéticos. Nesse primeiro slide, eu quero mostrar para vocês, lembrar com vocês que a qualquer momento, estando o indivíduo em repouso, a maior parte do sangue está acumulada nas veias, nas grandes veias, nas vênulas, e não está disponível para a circulação. Vejam que mais de 60% de todo o volume de sangue de uma pessoa não está ou não estão disponíveis para a circulação a qualquer momento. E assim então, a evolução, a engenharia da vida acabou bolando esta forma de criar um reservatório funcional, de tal maneira que a maior parte do sangue fica estocada nesse reservatório funcional que representam as grandes veias e vênulas, tá? E na medida da necessidade, esse sangue é colocado à disposição para a circulação. Óbvio que quando se faz uma atividade física ou eventualmente um procedimento estético, esse volume tende a aumentar e maior quantidade de sangue fica disponível para circular pelos diferentes territórios. Muito bem, quero lembrar com vocês, nesse segundo slide, que o gráfico representa o clássico ciclo cardíaco, de onde eu pincei apenas as variações de pressão no ventrículo esquerdo e na aorta. Lembrando que no ventrículo esquerdo, aqui representado pela linha vermelha, no ventrículo esquerdo, a pressão varia entre 0 e 120, ou seja, na diástole a pressão ventricular é 0, no pico da sístole a pressão arterial vai para 120. Muito bem, vamos observar que na aorta não acontece a mesma coisa. Na aorta, cuja pressão é mantida, é alimentada pela força ventricular, a pressão, por sua vez, varia entre 120 e 80 milímetros de mercúrio. Ora, se a fonte é o ventrículo esquerdo, por que essa diferença da variação de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta? Por uma razão simples. O único componente gerador de pressão no ventrículo esquerdo é a contração miocárdica, a força exercida pelo miocárdio sobre o volume de sangue naquele ventrículo. Então, no pico da contração sistólica, na contração ventricular, a pressão vai a 120 milímetros de mercúrio. Quando ocorre a diástole, nenhuma pressão mais está exercida sobre o sangue e rapidamente, então, a pressão cai a 0. Já na aorta, a pressão vai a 120, claro, igualando a pressão aórtica com a pressão ventricular. Porém, quando cessa a força ventricular, a pressão aórtica não consegue rapidamente cair para 0. Por quê? Porque existe toda uma resistência das arteríolas para frente e, consequentemente, a pressão aórtica vai caindo e chegaria a 0. Porém, muito antes de chegar a 0, uma nova sístole ventricular impulsiona novamente para 120. E assim, a pressão sanguínea na aorta oscila entre 120 no pico da sístole
e 80 durante a diástole, sendo que não cai mais do que 80 porque uma nova sístole impulsiona novamente para 120 milímetros de mercúrio. Então essa é a razão da diferença entre a pressão, a variação de pressão no ventrículo esquerdo e a variação de pressão na aorta. Obviamente que os 80 milímetros de mercúrio refletem o quê? Refletem a resistência que o sangue está encontrando para o fluxo na rede arteriolar. E, consequentemente, esse é um ponto muitíssimo importante para a nossa avaliação. Muito bem. Então, nesse terceiro slide, eu quero lembrar com vocês que a pressão exercida num sistema hidráulico qualquer, ela é fruto, ou ela é o produto do fluxo pela resistência do sistema. Então, se nós trouxermos essa analogia para o sistema hemodinâmico, a pressão do sangue é fruto do fluxo sanguíneo, ou é produto do fluxo sanguíneo pela resistência vascular. Assim, então, vamos dissecar rapidamente cada um desses componentes, tá? O que é o fluxo sanguíneo? Ora, o fluxo é a velocidade com que o sangue circula na rede arterial. Muito bem. E esse fluxo, ele é determinado por quê? Bom, ele é determinado pelo volume de sangue que o ventrículo ejeta na aorta. Esse volume de sangue que o ventrículo ejeta na aorta, nós denominamos de débito cardíaco, que é então o próprio volume de sangue de cada sístole vezes a frequência cardíaca. E é esse o parâmetro que nos interessa. Vejam bem, não são os 64% do volume de sangue que ficam nas veias. O que nos interessa é o débito cardíaco, que é o volume de sangue que o ventrículo, o coração, ejeta na aorta por minuto. Assim, se considerarmos que na média, o volume sistólico, o volume de cada contração do ventrículo esquerdo é de 70 mililitros de sangue, e que a frequência cardíaca na média seja de 72 batimentos por minuto, nós temos que o débito cardíaco, então, é de 5 litros por minuto aproximadamente. E esse é o volume funcional que interessa. Quer dizer, a cada minuto o coração coloca para circular 5 litros de sangue na média da população. Devemos considerar que esses 5 litros não estão disponíveis para toda a circulação sistêmica. Por quê? Porque 2 órgãos são absolutamente egoístas, vamos assim dizer, numa linguagem bem literal, porque os rins demandam 20% do débito cardíaco. Consequentemente, desses 5 litros por minuto que representam o débito cardíaco, 1 litro está destinado para os rins. Por outro lado, o cérebro ou o sistema nervoso requer 10% do débito cardíaco e com isso, então, meio litro dos 5 litros estará disponível para o território neural. Consequentemente, 1,5 litro já é separado e destinado para os territórios renal e neural. Consequentemente, 3,5 litros devem ser distribuídos para todos os demais territórios. Então, nós devemos entender que o fluxo é impactado pelo débito cardíaco e o débito cardíaco, então, que é o volume sistólico pela frequência cardíaca, por sua vez,
sofre o impacto do retorno venoso. Pelo princípio de Starling, quanto maior for o retorno venoso para o coração, maior será a força de ejeção do ventrículo esquerdo e, consequentemente, maior será o fluxo. O outro parâmetro, que é a resistência vascular periférica, sem dúvida nenhuma é um parâmetro mais importante. Por quê? Porque lembrem-se, pelo princípio de Poiseuille-Bernoulli, a resistência de um sistema hidráulico qualquer é dado por essa equação que eu coloquei aqui, que é a constante 8 sobre π, que multiplica N, que é a viscosidade do sangue, L, o comprimento dos vasos sanguíneos, R, que é o raio das arteríolas. Ora, então fica óbvio pela análise da equação que a resistência vascular é muito mais importante no impacto sobre a pressão arterial, a pressão sanguínea, do que o fluxo. Porque veja, enquanto o fluxo impacta de forma proporcional à pressão arterial, a resistência impacta numa grandeza à quarta potência do raio das arteríolas. Consequentemente, devemos lembrar que se as arteríolas reduzirem em metade o seu diâmetro, isso terá um impacto de 16 vezes na pressão sanguínea. Por outro lado, se as arteríolas aumentam o seu diâmetro 2 vezes, isso, da mesma forma, impacta em 16 vezes a pressão sanguínea. E, claro, impactam a pressão sanguínea no sentido de aumentá-la quando a resistência vascular aumenta, reduzi-la quando a resistência vascular diminui. Tá? E, consequentemente, devemos também ter clareza de que essa variação do raio das arteríolas que vai impactar o fluxo sobre um determinado território. Então, com esta visão, nós devemos ter a clareza de que sempre que formos fazer um procedimento estético, alguns aspectos devemos levar em consideração. Por exemplo, a dor é um fenômeno que impacta a pressão sanguínea pela via neurológica. Porque quando um procedimento estético gera dor num paciente que perdeu a regulação, o controle da sua pressão arterial, então, sem dúvida nenhuma, a pressão deverá aumentar. Então, isso tem que ser levado em consideração quando se vai fazer um peeling, quando se vai fazer um laser que provoca dor, enfim, qualquer procedimento algesiogênico, qualquer procedimento gerador de dor, tem que ser aferida a pressão arterial do paciente antes de submetê-lo a esse procedimento. E não podemos ter qualquer nível de constrangimento. Se o seu paciente já apresenta hipertensão antes do procedimento, nós devemos, ou cada um de nós deve encaminhá-lo para o profissional competente, que é o médico, para tratar essa hipertensão e só então o paciente retornar. Eu tenho por hábito, no meu consultório, sempre aferir a pressão arterial antes de qualquer procedimento que vai gerar dor. Por outro lado, quando vamos mexer com o fluxo em determinado território, e quando que mexemos com o fluxo em determinado território? Principalmente em 2 procedimentos, a radiofrequência e a carboxiterapia. Ora, a carboxiterapia provoca uma importante vasodilatação no território onde ela está sendo aplicada. Ora, se
ocorre uma vasodilatação, isso significa que grande parte do aporte sanguíneo será destinado para aquele território. Eventualmente, a pressão terá que aumentar para poder compensar o aumento do fluxo naquele território. Parece paradoxal, mas não é. Quer dizer, se a vasodilatação ocorre, consequentemente a pressão tende a cair, mas o reflexo neural aumenta a pressão para poder compensar. Então, um paciente saudável, ele não pode ter queda de pressão porque aumenta a dilatação num determinado território. Isso é importante que se leve em conta, por quê? Porque esses procedimentos que provocam vasodilatação, em geral, devem ser feitos com cautela, especialmente em períodos de pós-alimentação. Por quê? Porque, como vimos há pouco, não há sangue suficiente para atender todos os territórios e o organismo vai atendendo na medida da necessidade, então nós devemos tomar o cuidado para não gerar impacto em outros territórios. Por exemplo, no período pós-prandial, o sangue deve ser destinado a atender os territórios gastrointestinais. Ora, se submetermos o paciente a uma carboxiterapia no período pós-prandial, necessariamente haverá divisão da distribuição do fluxo, parte para atender o território cutâneo, onde está sendo aplicada a carboxiterapia, e parte para o território gastrointestinal. E, consequentemente, nenhum e nem outro territórios seriam atendidos adequadamente. Essa é a razão pela qual não se recomenda uma atividade física no período pós-prandial. Por quê? Porque no período pós-prandial o sangue deveria estar destinado a atender o território gastrointestinal, mas terá que ser compartilhado entre esse território e o território muscular. Da mesma forma, não se recomenda, especialmente para o homem, a atividade sexual logo após a alimentação, porque o sangue terá que ser compartilhado entre o território gastrointestinal e o território genital e, consequentemente, um e outro territórios poderiam não ser atendidos adequadamente. Então, especialmente esses aspectos, eu gostaria que os colegas levassem em consideração quando forem a executar algum procedimento sobre o seu paciente. E estejam atentos, até no sentido de uma contribuição para o próprio paciente. É muito comum as pessoas entre 35 e 50 anos apresentarem uma pressão de 120 por 90 milímetros de mercúrio, 12 por 9. Cuidado, contribua com o seu paciente, encaminhe-o para o profissional adequado, que é o médico, porque essa pressão mínima de 90 milímetros de mercúrio pode estar significando a construção de uma hipertensão e que a intervenção médica feita nesse primórdio da construção poderá retardar a efetiva instalação da hipertensão no paciente. Então, esses são os cuidados que eu gostaria de recomendar. Não percam de vista este sinal vital quando for submeter o seu paciente a um procedimento da estética avançada. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.